Naturalmente chega um momento que o seu músculo ele para de crescer ou pelo menos desacelera absurdamente. E aí algumas pessoas vão ter um músculo específico que isso acontece. Por exemplo, você consegue desenvolver o peitoral, mas o braço não desenvolve. Ou então você desenvolve bem o braço, mas o peitoral e as costas não andam. Ou então a perna, né, viado? A perna acaba ficando aquelas pernas de sabiá. E aí como resolver isso? Primeiro, existe uma questão sim genética, mas tem outras questões que eu vou trazer para você que vai perceber aí que dá para melhorar muita coisa, e até vou te trazer 3 estratégias que eu uso comigo e com todos os meus alunos para resolver essa parada. Entenda isso, você vai ter um músculo que você desenvolve com mais facilidade e um músculo que você tem mais dificuldade de desenvolver. Quanto mais você desenvolver, quanto mais você crescer, mais vai se acentuar essa diferença. Muito se dá pelo fato de você ter uma preferência de ativação. Algumas pessoas vão treinar, por exemplo, peitoral e acabam fazendo muita força no braço. Outras vão treinar costas e acabam fazendo muita força no braço. E aí, o que você acha que vai desenvolver mais? Mas claro, junto a isso tem um fator genético. De primeiro momento, comece a prestar mais atenção aonde você está direcionando a sua força. Não é simplesmente fazer força, empurrar, puxar, sei lá, fazer o exercício. Você tem que começar a se concentrar no músculo que você está trabalhando e direcionar o trabalho para esse cara. Isso é uma coisa que eu ensino de forma muito intensa lá para os nossos alunos do Muscle 60D. Dentro da minha metodologia No Reps. Então, é consciência de treino. Beleza, você tem uma consciência de treino agora. Você está começando a pensar no músculo, a focar nesse músculo quando você vai fazer o exercício. A gente já começa a abrir caminho para essas 3 estratégias matadoras para fazer esse cara desenvolver. Porque ele foi até um certo ponto e ele chegou lá e ele estacionou. Vagabundo! E a primeira estratégia que eu vou te ensinar é o dia power. É aquele dia que você descansou um dia anterior. É aquele dia que você está mais exposto, aquele dia que você tem mais força, está mais animado. O que acontece com tudo isso? Vamos imaginar que você não treinou no domingo. Então, naturalmente, o seu dia power vai ser a segunda-feira. Segunda-feira você vai ter descansado mais, você vai ter dormido mais, você vai ter comido mais. Toma cuidado para não ter comido demais. Mas você vai estar mais exposto, mais carregado, vai estar mais pronto, viado, para fazer mais força e ter um treino mais intenso. Tudo isso vai repercutir, reverberar num treino que te proporciona um volume load maior. E a ciência ela já diz pra gente, repetiu algumas vezes, que o volume load é um caminho muito bacana para saber se esse músculo vai crescer ou não. Agora, o que é isso? Volume load é basicamente o peso vezes as repetições vezes as séries vezes os exercícios, viado. Ou seja, tudo que você faz lá dentro da academia. Se você chegou lá e colocou pouco peso, fez um treino fofo, o volume load é baixo. Agora, se você chegou lá, se arregaçou, você até deu umas mastigadas nas anilhas, mano, o seu volume load tá mais alto. O estímulo pro músculo chegou de forma mais intensa. Então, por isso que eu chamo de dia power. E aí, você, de forma inteligente, o que você vai fazer? Vai pegar aquele músculo que você quer desenvolver mais e vai colocar no dia power. Se você quer desenvolver sua perna, por exemplo, você vai treinar a perna na segunda-feira. Na segunda-feira. Quem disse? Para com essa seguir a manada. Então a ideia é você ver o que funciona pra você. Caraca, mano, eu quero desenvolver mais as minhas costas. Então você vai colocar suas costas no dia power. Quer desenvolver o braço, vai fazer bíceps e tríceps no dia power. Coloca o músculo que você quer desenvolver mais no dia que você está mais descansado. Eu dei o exemplo da segunda porque muitas pessoas não treinam no domingo, mas para você pode ser um dia diferente da semana. Vamos agora à nossa segunda estratégia matadora do Lalá para acabar com o efeito platô desses músculos preguiçosos. Preguiça. A ciência ela é categórica em dizer também uma coisa muito legal que você vai aplicar no seu treino daqui pra frente. Ela diz que o músculo que você começa o treino é o músculo que você desenvolve mais. Se você treina peito e tríceps, qual você treinou primeiro? Peito. Qual vai desenvolver mais? Peito. E se você parar pra pensar um pouquinho, você vai entender que faz sentido com a dica 1 do dia power. Você acabou de chegar na academia, você tá mais descansado ou mais cansado? Tá mais descansado. Você vai pegar mais peso ou menos peso? Mais peso. Ou seja, volume load mais alto ou mais baixo? Mais alto. O Ranizito mandando muito hoje, velho. Essas aí são fáceis, né? Ou seja, o músculo que você treina primeiro, você acaba tendo um volume load maior dele. Então tudo isso vai reverberar em mais desenvolvimento. Claro, mais desenvolvimento porque você estimulou mais esse músculo. E aqui eu já preciso te trazer uma informação que é interessante. O treino estimula, viado. Não é que treinou, cresceu. Não é isso, não. O treino estimulou. Aí depois do treino vão vir outras questões que vão determinar se esse músculo vai crescer ou não. Então a alimentação é uma questão.
questão, o sono é uma questão, o descanso é uma questão, a quantidade de proteína que você ingere por dia é uma questão fortíssima, velho. Porque se você não fornecer proteína pro seu corpo construir esse músculo que é proteína, ele não vai construir. Uma dica que eu te dou é, fica de olho aberto na quantidade de proteína que você ingere por dia. Os estudos, eles dizem, eu não posso dizer nada, que 2 gramas por quilo de peso é o ideal, tá? Claro, existem variações aí, mas vai no 2 gramas pra não errar. E pra facilitar a sua vida, vai lá no Whey da Growth, mano. É o melhor custo-benefício do mercado. Você vai encontrar 24 gramas de proteína em cada dose de whey, que custa apenas R$13 a dose. Um whey top, sabor da hora, custando um pouquinho e ainda tem cupom de desconto do Lalá pra você aproveitar tudo lá. Inclusive, já vai lá, pega whey, pega uma creatina também, viado. Porque isso aí é o combo massa. Por exemplo, geralmente a gente começa com peito, seu treino, ou costas. Isso. Mas e se é o meu músculo mais fraco é o bíceps e o tríceps? Aí tem uma pegadinha. Se você faz peito e tríceps, o tríceps, ele ajuda o seu peitoral a trabalhar? Ajuda. Ele é um músculo sinergista, ou seja, ele trabalha junto, mas ele não é o ator principal ali, não é o protagonista. Qual é a mais forte nessa questão toda? O peito ou o tríceps? O peito. Claro, a gente tá analisando de uma forma bem superficial. Se você treinar o tríceps antes do peito, você pode zoar o seu treino de peito. Para conseguir fazer isso aí, mano, tem que ser muito MacGyver. E eu não quero que você se preocupe com isso. O que você vai fazer? Ao invés de peito e tríceps, você vai colocar tríceps e costas. Aí você vai colocar bíceps e peito, porque aí não tem problema. Um não vai atrapalhar o treino do outro. Mas aí você pode, nesse momento, falar, mas no dia seguinte eu vou treinar esse cara. Esse um dia seguinte já vai ser tempo suficiente para ter uma recuperação ali que vai te proporcionar treinar esse cara de boa. Então é braço, mano, bíceps e peito, tríceps e costas. Inclusive, como a grande maioria das pessoas querem desenvolver mais o braço, eu montei a planilha do Muscle 60D exatamente nessa estrutura. Então lá você encontra treinos de bíceps e peito, tríceps e costas. Eu levei em consideração isso para fazer. E tem um tempo que eu deveria ficar nesse treino assim ou não? Montado dessa maneira? Indeterminado, mano. Se você tiver a progressão, que aí a gente vai entrar em questões de periodização, mano, você pode fazer esse sistema ad eterno, mas precisa ter progressão para você não estagnar. Terceira dica, estratégia para tirar o seu músculo do platô, viado. Eu chamo de estímulo de reforço. Como que funciona isso? Por exemplo, você quer desenvolver seu peitoral, aí você treinou peito primeiro, você já entendeu isso aí. No dia seguinte, você vai treinar costas, não vai? Você faz um exercício de peito primeiro, é só um reforço. Ou seja, você treinou peito e tríceps hoje, fez lá 3, 4 exercícios, o treino inteiro. No dia seguinte, você vai fazer costas. Você chegou na academia, aqueceu, vai fazer um exercício de peitoral, um só, 3 séries. Você nem vai chegar numa exaustão grande do peitoral, não é essa a proposta, é só você dar um estímulo. Aí você vai seguir o seu treino normal de costas, por exemplo. Quando a gente vai para a teoria da supercompensação, o seu músculo tá nesse tamanho aqui, ó. Aí você treina, quando você treina você perde músculo, ele cataboliza, aí ele começa a recuperar. Aí quando você dá um estímulo aqui, ó, você interrompe essa fase de anabolismo dele, mas você interrompe ela só no momento do treino, no momento dessas 3 séries que você vai fazer. E isso vai potencializar o crescimento depois. Essa é uma estratégia lindíssima que, mano, funciona pra caramba, brother. Só que tem que tomar cuidado no sentido de intensidade e volume. Porque, primeiro, ela funciona muito porque você vai estimular mais esse crescimento, mais essa subida. E segundo, ela vai fazer com que você aumente o volume de séries da semana. Se antes você fazia 3 exercícios com 3 séries, dá 9, repetia isso em outro momento, aí vai dar 18. Se você coloca mais um exercício aqui e mais um exercício aqui, mano, de 18, você tá pulando para 21, 24. E isso vai fazer com que o seu músculo cresça muito. Essa contagem para glúteo, ela funciona supimpamente. Que piada idiota, né? E isso você tá aumentando também todo o volume load, que a gente tava falando há pouco. Aí a questão é, Lala, dá para juntar essas 3 estratégias? Mano, até dá, mas tem que ser MacGyver, tem que manjar dos Paranauê, mas dá para fazer. O que eu vou te falar é o seguinte, se você fizer algum, meu irmão, você já vai sentir uma diferença considerável, mano. Quarta estratégia para você fazer esse músculo ficar assim, ó, bonitão, você vai utilizar uma palavra que é difícil falar e eu fiquei treinando pra caramba pra conseguir falar. Felizito, depois que eu falar você tenta também. Horizontalização. Horizontalização.
Tu é bravo mesmo, hein, mano? O que é isso? Quando você olha pra sua planilha, olha pra sua ficha de treino, você vê que tá assim, ó, peito, dumbbell press, crossover e tal, não sei o que. Tá verticalizado o estímulo. Se você treinar mais de uma vez na semana esse músculo, ele tá em outro momento ali da semana também horizontalizado. O que é o trabalho que você vai fazer, ou pelo menos que eu vou te propor aqui? É você pegar todo esse estímulo e horizontalizar na sua semana. Ao invés de você fazer 3 exercícios de peito na segunda, você vai fazer um na segunda, um na terça, um na quarta. Aí ao invés de você fazer os outros 3 na quinta, você vai fazer um na quinta, um na sexta, um no sábado. Ou seja, você pegou o mesmo volume de treino e distribuiu de forma horizontal na semana. Certamente você tá se perguntando, Lala, mas e o descanso? Porque sempre que eu falo dessa a galera fica... O que acontece é o seguinte, há muito tempo atrás se recomendava que a hipertrofia ela precisa de 48 a 72 horas de descanso, de recuperação. Então, tudo isso aqui que você entendeu, precisa de descanso, precisa de tempo de recuperação. Mas aí, a ciência lindamente, hoje ela fala assim pra você, ó, presta bem atenção. O tempo de recuperação é diretamente proporcional ao estímulo. Se você fez 3, 4 exercícios, o estímulo foi pequeno ou alto, Rani? Foi alto. Precisa de pouco ou mais descanso? Foi demais, né? Mais descanso. Agora, se você fez só um exercício, o estímulo foi pequeno ou alto, Rani? Pequeno. Pequenininho. Precisa de quanto de descanso? Pouquinho. Pouquinho. Você entendeu? E é exatamente por isso que o full body também funciona. Mas você vai fazer o quê? Porra, eu quero desenvolver, por exemplo, bíceps. Esse é o peito, lá. Eu quero desenvolver o bíceps. Você chegou na academia, independente do que você vai treinar, você vai lá e faz um exercício de bíceps. Uma rosca direta, uma rosca Scott. Então todo dia você vai dar a rosca. Você vai fazer um exercício, um rosca. Aí, brother, você vai ver que você vai ficar com a rosca bolada, o bíceps bolado, vai ficar gigas. Independente do que você vai fazer. Eu recomendo isso muito para as meninas que querem desenvolver o glúteo. Se você é menino e quer desenvolver o glúteo, também dá pra fazer. O Ranezito, por exemplo, ele gosta de glúteo. Eu já enrabei, né? E agora eu quero que você clique nesse vídeo aqui, ó, que é porque o seu músculo não está crescendo. Tem informações que vão complementar esse aqui. Aqui a gente vai falar com mais profundidade de alimentação, entre outras coisas que vão influenciar no momento pós-treino. Aqui, velho, a gente falou só de treino, então clica aqui agora, velho.